Bom dia! Hoje é a nossa aula de português, a aula de número 8. Nós vamos continuar aqui com o capítulo 4, mas o assunto hoje é diferente. Hoje nós vamos falar de adjetivo, né, o gênero do adjetivo, depois empréstimos de palavras e ver um pouquinho sobre estrangeirismo. Os adjetivos dão qualidade aos substantivos e, como sabemos, os substantivos nomeiam objetos, lugares, seres e etc. Na aula passada, vimos que os substantivos podem ser classificados quanto ao gênero, ou seja, um substantivo pode ser masculino ou feminino. Com os adjetivos acontece o mesmo. Eles também são classificados de acordo com o gênero e geralmente devem combinar com o substantivo. Vejamos alguns exemplos. Aqui nós temos vários adjetivos. Temos vermelho, quente, frio, né, verde, azul, magro. E aqui vamos observar aqui o adjetivo vermelho. Vermelho, vamos supor, se eu falo assim, o casaco é vermelho. Casaco é substantivo e é masculino. Então, vermelho é adjetivo e é masculino. Agora, se eu falo a mesa é vermelha, mesa, né, é substantivo feminino e vermelha passou a ser adjetivo, né, feminino. Deu uma qualidade à mesa e se tornou feminino, porque mudou aqui no final, tá? E nós temos vários outros aqui, ó, que são masculino, no caso tímido, tímida, escuro, escura, mas nós temos alguns que não mudam, né? Que nós vamos ver mais lá na frente, mas só para vocês entenderem, por exemplo, verde. O verde, mesa verde, casaco verde, viu? O substantivo mudou, mas o adjetivo continuou sendo escrito da mesma forma, tá? Vamos continuar aqui. Aqui nós vamos ver alguns exemplos, né, do gênero do adjetivo. Aqui todos que estão desse lado são masculinos, tanto o substantivo como o adjetivo. O que está em vermelho é substantivo, o que está em verde é adjetivo. E aqui é a mesma coisa, o que está em vermelho é substantivo feminino e o que está em vermelho é adjetivo feminino. Então, vamos ver as mudanças que ocorrem. Ó, no masculino, o menino é bonito, substantivo e adjetivo. O cão é magro, um rei encantador. Agora, olha do lado de cá, onde todos estão escritos com gênero feminino. A menina é bonita, a cadela é magra, uma rainha encantadora. Viu as diferenças? E viu que os adjetivos aqui, ó, nós escrevemos eles de maneira diferente aqui, para saber que eles são femininos? Agora continuamos aqui, outro exemplo. Menina, alegre, bonita e esperta, né? Menina, substantivo feminino, né? E esperta e bonita é adjetivo e ficou também feminino. Agora aqui, menino, substantivo do gênero masculino. Agora vamos ver aqui, ó, menino, alegre, bonito e esperto. O adjetivo bonito e esperto passou para o gênero masculino. Nós mudamos aqui no final e observaram que alegre continuou sendo escrito da mesma maneira, né? Agora aqui nós vamos ver sobre empréstimos de palavras. Esse texto está no livro de vocês, tá? E vamos ler junto com a prof. A língua portuguesa é resultado de um longo processo no qual algumas palavras foram criadas, outras deixaram de ser usadas ou foram emprestadas de outros idiomas, como inglês, italiano, francês, árabe. Com o tempo, algumas dessas palavras foram aportuguesadas, ou seja, passaram a ser escritas de acordo com as regras da língua portuguesa, como é o caso de clube, originária do inglês clube, futebol, originário do inglês football, bond, originário do inglês bond, entre outros. Há ainda aquelas que mantêm a grafia da língua de origem, como bullying, site, shopping center. Então, nós podemos ver aqui que algumas nós mudamos a escrita, né? No caso de bond, futebol. Então, essas palavras aqui nós falamos que nós utilizamos empréstimos de palavras, né? Nós pegamos ela como ela era escrita anteriormente, futebol, e mudamos, começamos a escrever futebol de acordo com a língua portuguesa.
Então, isso é chamado de empréstimos de palavras. Agora, bullying, shopping center, site, continua sendo escrito da mesma maneira que é escrito em inglês, nós vamos ver como são chamadas essas palavras que continuam assim. Como vimos no texto anterior, no Brasil utilizamos palavras que são de origem de outros países e às vezes utilizamos as palavras e mantemos a grafia, ou seja, as palavras não sofrem alterações, né, na escrita, como a palavra bullying, site, etc. Quando isso acontece, chamamos de estrangeirismo. Então, viu? Quando nós não mudamos a palavra e escrevemos do mesmo jeito que ela é escrita em outra língua, nós chamamos de estrangeirismo. Mas quando as palavras são aportuguesadas, ou seja, sofrem alterações na escrita, falamos em empréstimos linguísticos, como é o caso de clube, bonde e futebol, e muitas outras. Aqui eu coloquei um quadrinho com algumas palavras aportuguesadas, né? Com empréstimos linguísticos, nós falamos, né? Então aqui nós temos o blog, o rock, o buffet, cowboy. Então aqui está a palavra do jeito que ela é escrita na origem dela, né? E aqui ela de forma aportuguesada, ou seja, com empréstimos de palavras. E essas palavras aqui, se estiverem no dicionário da língua portuguesa escrita dessa maneira, vocês podem escrever ela dessa maneira que está correto, tá? Apesar que muita gente às vezes continua escrevendo blog assim, outros escrevem blog assim, mas o blog com E no final está correto, com o E, né, no final. Aqui é tudo o que você precisa saber sobre estrangeirismo. Então, aqui nós temos algumas palavras, por exemplo, check-in, backup, design, pendrive, software, chip, hardware, outlet, mezanino. Então, balé. Então, aqui temos palavras que no Brasil elas continuam sendo escritas da mesma maneira. Então, essas palavras nós chamamos de estrangeirismo, porque nós não mudamos ela, né? Não utilizamos empréstimos de palavras ou não aportuguesamos a palavra quando vamos escrever algo. Nós utilizamos ela do jeito que ela é escrita na língua originária dela, ou seja, do inglês, ou do francês, ou do árabe, ela continua sendo escrita igual. Então, isso nós chamamos de estrangeirismo. Com essas explicações, vocês podem fazer as atividades das páginas 8, 9, 10 e 11. E que a nossa semana seja leve, abençoada, iluminada, produtiva e muito feliz. Um grande beijo.